Senhor Presidente da República, Sr. Dr. Maria Cavaco Silva, Sr. General Ramalhianes, Sr. Dr. Manuel, Sr. Dr. Jorge Sampaio, Sr. Dr. Maria José Rita, Sr. Dr. Maria Barroso, Sr. Patriarca, Srs. Ministros, Sr. General Rocha Vieira, membros da Casa Civil e Militar, representantes das Forças Armadas, Sr. Reitor da Universidade Nova de Lisboa, meu querido amigo António Renas, Presidente do CRUP, Sr. Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, Sr. Dr. Pinto Balsemão, Sr. Dr. Leonor Beleza, Presidente do Conselho Geral e da Fundação Chapal e Mou, Sr. Secretário de Estado, Sr. Dr. Maria do Belém, Sr. Presidente da Academia das Ciências, Sr. Reitor da Universidade da Beira Interior, Sra. Reitora da Universidade Católica, com tanto gosto, com tanto carinho, vejo nesta sala. Sr. Presidentes das fundações, com quem tenho trabalhado ao longo dos anos, a Fundação EDP, a Fundação Francisco Manuel dos Santos e a Fundação Gulbenkian. Sr. Presidente da ARS Lisboa e Val do Tejo, meus mestres, diretores de outras faculdades de medicina, diretores dos serviços de neurocirurgia do país, que aqui quiseram estar hoje, os representantes do Health Cluster Portugal e o seu presidente, Dr. Luís Portela, Dr. Salvador de Melo, presidente da José de Melo Saúde, como sabe, o Hospital CUF Infante Santo, a mãe de todos os hospitais CUF, foi a minha outra casa durante estes anos e vai continuar, enquanto puder. E tenho uma palavra muito especial para os meus colegas que têm trabalhado comigo ao longo destes 30 anos. É, de facto, um grupo excepcional pela competência, pela seriedade, pelo bom ambiente. É tão divertido trabalhar com todos. Muito obrigado por estarem aqui. Um grupo muito particular que teve a generosidade de se deslocar do Porto, a grupo que eu designo globalmente como os meus amigos do Porto, bem-ajam por estarem aqui. Dos meus amigos do IMM, dos meus caros colegas, amigos, meus colaboradores, meus enfermeiras, e finalmente a minha família, começando pela Maria do Céu, tem sido uma companheira admirável a quem tanto devo. A Maria do Céu é há uns anos a minha superiora doméstica e há 1 ano e meio a minha superiora hierárquica. Eu acho que tenho conseguido resistir a tudo e tenho aprendido nas duas funções. E depois as minhas filhas, que usando uma expressão americana, are my pride and joy, os meus netos, a minha família extensa, incluindo aqueles que a Maria do Céu trouxe no dote. A todos, muito obrigado. As minhas palavras são, naturalmente, de agradecer profundamente o sentido da vossa presença aqui. A razão é porque eu devo-vos um cunhão importante da felicidade com que vivi os 70 anos que amanhã celebro. E foi muita. São também responsáveis por eu não ter dado como o tempo passou. E passou tão depressa. É verdade que a vós eu deveria juntar aqueles que já partiram, mas que a memória guarda e que estão presentes, não raramente os encontro numa curva da vida, no silêncio e no recolhimento da minha biblioteca, ou até os vejo espreitar pelo postigo da sala de operações. Mas faltam aqui muitos outros. Aqueles que se contam aos milhares, aqueles que eu cuidei ao longo da vida, alguns curando, a outros dando mais vida e mais tempo para viver, a muitos sossegando na sua inquietação, e uma parte, a parte mais dolorosa, aqueles que a doença venceu, mas com quem partilhei a luta e que tentei não abandonar até ao fim. Aqui guardo a memória da Mónica, uma menina que há muitos anos esperou por mim para morrer,
e de um engenheiro distinto, já muito avançado na idade, que uma operação simples, que eu equiparo a mudar uma lâmpada fundida, lhe iluminou o cérebro, e que semanas depois me apareceu no consultório e disse: aqui está o seu dinossauro, o senhor é responsável pela minha imortalidade. É claro que não era fácil escolher um tema desta... Chamar o tema lição seria a solução mais simples. Mas depois comecei a pensar de que é que vos podia falar e cheguei à conclusão: provavelmente a solução melhor seria falar para vós como se estivesse a falar simplesmente e só para mim. E então pensei que, lembrei-me de Sócrates dirigindo-se aos seus juízes, dizendo-se, por um lado, disser que o maior bem para um homem consiste em discorrer todos os dias sobre as virtudes e outros temas, e depois, aqui os pais metendo-se a ouvir-te conversar, examinando a mim próprio e nos outros, e que uma vida sem este exame não é digna de ser vivida, ainda menos me acreditais. E, portanto, esta aula chama-se Uma Vida Examinada. É evidente que irei falar de mim. Pascal, que não gostava de Montaigne, dizia que moi est haïssable, o eu é detestável. E, portanto, eu peço a vossa benevolência, e foi-me socorrer das palavras que Montaigne tem logo no início dos seus ensaios, uma advertência ao leitor, em que ele diz: Je suis moi-même la matière de mon livre. Ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir en sujet frivole et si vain. E de que é que vos vou falar? Ali na primeira fila, na pontinha, estão dois dos meus netos, agora já crescidos, gêmeos, Pedro e a Madalena. E há 2 anos, acho que foi, ao jantar, o Pedro comia um grande prato de gelado de chocolate, fez-me a seguinte pergunta em inglês, porque eles às vezes são bilíngues, às vezes falam inglês e português: What is for you the meaning of life? Eu fiquei perplexo. Eu disse: mas a vida biológica? Não. The meaning of life. Então eu comecei a pensar e dei-lhe a resposta que tinha dado a mim próprio, quando, por circunstâncias da minha saúde, eu me interroguei sobre o que seria a minha passagem neste mundo, sobre o que tinha sido. E então disse-lhe que há no Evangelho 3 parábolas que me tocam particularmente. Uma delas é a parábola dos talentos, de São Mateus. Será também com um homem que, ao partir para fora, chamou os servos, confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1, a qual, conforme a sua capacidade, e depois partiu. E pensei também que, de facto, o exercício que tinha a fazer sobre mim próprio era este. Expliquei-lhe: eu tinha nascido com os talentos que tinha herdado e que tinha aperfeiçoado, tinha polido com a educação, com a experiência da vida. E a obrigação que nós tínhamos, e que ele tinha, e tem, era multiplicar os talentos, é devolver mais do que aquilo que tinha recebido. E expliquei-lhe que esses talentos nasciam do nosso dote genético e depois eram moldados, aperfeiçoados, polidos com a educação. Sobre a genética, a única coisa que eu posso dizer é que pertence a uma família com uma penetrância variável, ou seja, tudo médicos. Este era um tio distante do Brasil, Bruno Lobo, cujos 4 filhos foram médicos. Este Bruno era chamado Brunão e o filho era chamado Bruninho. Foram todas pessoas distintas, presidentes, professores catedráticos. Este aqui é o meu bisavô Alfredo Figueiredo, que era também um médico muito distinto, que se envolveu em várias polémicas médicas. Este aqui era o meu tio-avô Joaquim, que eu conheci mal, porque se formou no Rio de Janeiro, mas que tem um traço particular, uma união connosco, porque o livro da anatomia do teste-tio, que são 4.000 páginas que tínhamos que decorar, era dele.
Assim como era dele o esqueleto, salvo seja, pelo qual nós estudávamos, e que foi transmitido numa caixa de vinho, geração em geração. É claro que eu não perdoo ao meu tio-avô o facto de o osso que me saiu no meu exame de anatomia não fazer parte do esqueleto. Que era um osso pequenino, delicado, muito frágil, que era o palatino. Este aqui era o meu tio-avô Pedro Almeida Lima, que eu conheci bem, de quem herdei a beca. Foi o primeiro neurocirurgião português, braço direito de Egas Muniz. E, naturalmente, este aqui é meu pai e eu, ainda fomos catedráticos ao mesmo tempo. E depois quero acrescentar o meu irmão António, o meu irmão Nuno, a minha filha Margarida, pediatra ilustre, e mais duas sobrinhas, cujo retrato não consta, que ainda não acabaram a especialidade. Quanto à educação, a educação é um mistério. Começando pelo mistério da minha própria educação, não por julgar que me fez perfeito, mas pela curiosidade sobre como aprendi um ofício, como ganhei uma certa serenidade na ação, um gosto pelo exercício de pensar e um prazer na dádiva do que sei. Alguém disse que desde Montaigne e Pascal, a educação era aquilo que permitia estar sentado sozinho numa sala em silêncio. A feitura de mim dependeu sobretudo da memória acumulativa de livros, de pessoas, de instituições e de algo mais tangível, uma mão invisível que era de facto a própria profissão. Eu sou um homem que a medicina fez médico. Como é possível fazer um ofício que simultaneamente nos faz a nós? Deixem-me começar pelos livros. Quem não estudou bem por livros não sabe o que perdeu. O prazer de ter o livro da mão. O livro de um só autor que foi escrito para nós. Mas este estudo pelos livros era também um enorme percurso na literatura. Eu acho que tive a fortuna de ter nascido num tempo em que fui iniciado culturalmente pelos grandes autores franceses, além dos portugueses. E esta cultura francófona, acho que de alguma forma influenciou o meu pensamento e da maneira como escrevo. E trago-vos aqui o meu convento, aquele onde fiz o meu noviciado, a casa dos meus pais em Benfica, que ainda lá está, onde vive a mãe velhinha. E se vos trago aqui a igreja de Benfica, é para vos mostrar o relógio. De facto, este relógio marcou toda a minha educação. Porquê? Porque nos primeiros, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto anos do liceu, eu passei os verões em casa, com o meu pai, enquanto a família partia para férias. E o meu estudo era marcado pelo relógio da igreja. Eu começava quando dava às 9 horas da manhã, interrompia à 1, começava às 3, interrompia às 8, começava às 9 e acabava às 11. E de facto, Sr. D. Manuel, há regra mais monástica do que esta. E de facto acabei como Nemésio, que dizia na última lição: li muito, li tudo para o que desse e viesse. E ainda cheguei a escrever mesmo a minha fábula, que seria o roxinol e o mocho, para tirar a limpo o que seria a moral da minha passagem por este mundo. Eu de facto também li muito, li tudo para o que desse e viesse. E da leitura passei à escrita um dia que descobri que tinha muita coisa cá dentro sobre o qual eu seria talvez capaz de falar. E ao longo dos anos fui escrevendo. Ainda lá uma arca grande, com tanta coisa. E talvez a coisa mais importante, a primeira que eu escrevi, foi esta carta a um amigo novo. Eu achei que não tinha coragem, não seria capaz de escrever um prefácio a um livro do José Cardoso Pires, que eu estava muito ligado.
e contava a sua doença. E então chamei-lhe carta a um amigo novo. Mas depois estendi-me desde o primeiro livro de ensaios até ao último ensaio sobre a nova medicina, à biografia de Egas Muniz, que eu achei que era uma obrigação escrever, porque eu tinha tanta coisa original e inédita sobre esta personagem que meu pai conheceu e meu tio ainda mais. Eu só vos queria chamar a atenção porque é um assunto que eu não irei tratar, que foi aquilo que o livro em que eu recolhi vários ensaios múltiplos que escrevi sobre a ética, que foi uma outra paixão. Eu não sou mais que um amador competente em matéria de ética e que tem uma particularidade, é o único livro que tem um prefácio. E o prefácio é de um amigo tão querido que está aqui, que é o professor Walter Oswald. E é engraçado, e os senhores professores de letras, aqui tão ilustres, percebem isto. Como dizia Força, tudo o que escrevo é para mim sentimental. À medida que avanço no tempo, preocupo-me cada vez mais com a procura da inteligibilidade e de uma certa elegância formal. Cresce igualmente o reconhecimento de que é admirável língua, que é a nossa, que me ensina a procurar a clareza no que procuro exprimir. É como se o meu cérebro tivesse duas divisões, uma que pensa em inglês e outra que pensa em português. E a procura do rigor na escrita tantas vezes iluminou e clarificou aquilo que eu pretendia exprimir. E depois os mestres. Quem foram os mestres? Bom, os mestres foram os que ilustraram o modelo aristocrático de ser médico, em primeiro lugar. Uma elevação ética, um rigor, uma elegância naquilo que faziam. Depois, os que me ensinaram a gostar de coisas, das coisas boas que este mundo oferece. Depois, os que me encheram as gavetas da alma com os tesouros da arte, da literatura e da música. Depois, os que me ensinaram a pensar. E os que me ajudaram a construir o edifício moral. Os que me ensinaram o ofício. A esses devo tudo. E talvez um dos que mais marcou foi este homem, Juvenal Esteves. Na sua pequena casa da Rua da Emenda, recheada de coisas boas, algumas das quais eu vim adquirir no leilão quando morreu, leilão que ele destinou a uma obra de caridade. Portanto, Juvenal Esteves vive comigo. E, de facto, eu escrevi sobre ele um ensaio que se chamava Porque era ele, porque era eu, que fui tirar a montanha. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant porque era ele, porque era eu. Ele retribuía, que diz, porque, como dizem os espanhóis, queremos-lhe muito. Porque nos anos que eu estive em Nova Iorque, trocámos correspondência preciosa. De Juvenal aprendi tanta coisa. Mas recordo-me de uma vez, já ele professor catedrático, uma figura intimidante, vê-lo tratar de uma úlcera de perna, uma situação dermatológica, algo repugnante, barrando com óxido de zinco e dizendo-me assim, não se pode esquecer a parte artesanal da medicina. Nada é pequeno. Depois de Dom António dos Reis Rodrigues. Dom António dos Reis Rodrigues foi o capelão, o diretor espiritual, o assistente religioso da Juventude Universitária Católica, a JUC, porque eu fui presidente durante 2 anos e diretor do jornal O Encontro, onde estava, de facto, a elite universitária, parte, e mais importante na altura. E do Dom António dos Reis Rodrigues, eu ganhei um rigor e uma ortodoxia no pensar, na exigência. Porque, de facto, eu não duvido que para o Dr. Rodrigues a salvação da alma fosse a preocupação dominante. Mas ele empenhava-se ainda na missão paralela de preparar uma geração de elites dirigentes, armando-se com uma estrutura em que os valores intelectuais morais se entrelaçavam, feitas de um aço que ele desejava bem temperado, mantendo clara a distinção entre o que pertencia a César e o que pertencia a Deus. E depois o meu mestre Edward Schlesinger, diretor do Departamento de Neurocirurgia em Nova Iorque.
me ensinou a pensar. Que era um homem intelectualmente superior. Mais uma vez me disse, go speak to the patient in room 15. He's very bookish. Gosta muito de livros. Ele que me disse que era indispensável para ser médico ler, entre outros, o March de George Eliot. Ele dedicava-me uma afeição paternal que eu retribuía. Era um homem muito reservado. E quando eu lhe fui dizer que voltava a Portugal, ele disse-me, mas que pena, eu ia fazê-lo membro do Xeraca Club. E o que era o Xeraca Club? O Xeraca Club era um clube muito exclusivo de Nova Iorque, tinha 20 membros, tudo médicos. Tinha começado no século XIX. Sir William Osler, o fundador da medicina clínica, vinha de Baltimore para Johns Hopkins, que ele fundou para esta reunião deste clube, que tinha um certo ritual, porque obrigava ao uso de smoking, e mais ainda, a comer costilhas de borrego com molho de hortelã. E este homem, Lester Mount, foi ele que me ensinou o ofício. Era um homem de uma grande exigência, era um homem que me ensinou os truques, como se resolve os problemas práticos, as manobras. Ensinou-me outra coisa que foi fundamental, ainda hoje é sustentar a performance até ao fim. E não fazer aquilo que ele dizia, John, don't cut corners. Não te metas por atalhos, porque estas coisas têm uma regra. Que ele tinha um certo afeto por mim, eu acho que o posso dizer, porque quando ele se reformou e se retirou, deixou-me os seus ferros cirúrgicos como herança, que eu ainda uso. E este aparelho, este instrumento, que serve para separar os músculos aqui na coluna, teve no interior de pessoas tão ilustres como Elizabeth Taylor. E depois Fernando Gil, o maior filósofo português do século que passou. Chegou tarde da minha vida e partiu cedo demais. Mas o que é curioso é que encontramos muitas vezes, e quando nos encontrávamos, muitas vezes quase que não falávamos. Ele dedicou-me o seu último livro, que para mim foi das ofertas mais preciosas que eu tive na vida. Ensinou-me que ser filósofo é talvez uma maneira de não nos convencermos necessariamente com as aparências, tentando ver o que nelas podem esconder e ir para trás delas. A filosofia é um ato de inocência porque investiga o que há de admirável no mundo, pois é a inocência, sem ingenuidade, achar o mundo digno de admiração. Já muito doente, em Paris, ele escreveu um ensaio admirável sobre a essência moral da profissão médica, e a certo ponto ele dizia, atribuíram-me um número. A minha segunda recordação é o mel invernal de Bruegel, que eu via da janela do meu quarto, pousado, um ramo de uma árvore nua, contra um céu nublado, como se ele appartenait à l'éternité. Mas a educação, senhor Ministro, pois, mas eu não fiquei contaminado. Os meus irmãos são todos deste clube, mas eu sou o único que consegui libertar. Era o externato ao João da Câmara, em frente, coisa modesta. Aqui estou eu, de bata e mãos atrás nas costas, numa pose. Que eu uso muito. Mas repare, senhor Ministro, 28 alunos presentes no exame, 28 aprovações, 100%. NB, não matricula o seu filho numa escola ao acaso. Como vê, o ranking já funcionava nesta altura. E agora, senhor Ministro, isto é para si. Compare, está preparado? As provas de avaliação, ditado, a redação, a caligrafia, deram 12 valores para esta caligrafia.
Se fosse hoje eu protestava, porque esta letra é impecável. E os problemas de aritmética, que diz assim, o menino gasta todos os dias no seu lanche 2 escudos. Que despesa faz no primeiro trimestre do ano? Aqui era a trick question, que era preciso ter 31, 28, 31. Isto não era? É claro que novas maneiras de ensinar e novas tecnologias, de facto, tornaram completamente inútil. Estou a exagerar, não é? O ditado e a caligrafia, porque desapareceu aquela praga que era chamada a letra de médico. Agora é tudo escrito no computador e há corretores para isto. Portanto, eu confesso que esta redação não merecia mais que teus, porque há muitas raças de cães, tais como o galgo e o fox terrier. Bom. Depois entrei no Liceu Camões. A certa altura, 4 irmãos estavam no Liceu Camões ao mesmo tempo. Foi um liceu que marcou. É um liceu disciplinado por um homem cuja qualidade nós só apreciamos mais tarde. Um homem que tinha por hábito dizer, mesmo aos mais pequenos, ó meu homem, ó meu homem. Estão aqui vários, o Fernando Faria de Oliveira foi um liceu, o Miguel Carneiro de Moura, e muitos outros que estão aqui nesta sala passaram por um liceu ilustre. Era um liceu mais de esquerda. E, de facto, os professores tinham orgulho que faziam. Eram empenhados, eram respeitados. E, de facto, tive maus professores. É verdade que tive, mas tive. Durante breves meses, um professor de matemática que me revelou a beleza da matemática e nunca mais me esqueci dele, que era o professor Carneiro da Silva. Mas também o Camões tinha características particulares. Era lá que se fazia o serão da FNAT, da Fundação Nacional da Alegria de Trabalho, mas também foi lá que se reuniu a candidatura do general Humberto Delgado. E tem aqui a senhora doutora Maria de Jesus, os senhores Aresta Branco, Vasco da Gama Fernandes, tantas pessoas, Manuel Mendes, Piteira Santos, Mário Soares, Luís Francisco Rebelo, tudo pessoas que conheceu tão bem, e um deles, felizmente, continua vivo. E foi aí que andei a colar pequeninos retratos do general Humberto Delgado nos muros do liceu, eram quais pareciam selos postais, assim, deste tamanho, discretamente íamos espalhando pelas paredes. Depois entrei para a Faculdade de Medicina, para surpresa de todos e se calhar da mim própria. Eu saí no Elétrico de Benfica em direção ao técnico. Depois, meu caro reitor, estar como São Paulo, uma luz iluminou-me e eu virei à esquerda e fui parar a Faculdade de Medicina de Lisboa. Isto é a caderneta. A caderneta foi abolida por vontade dos alunos. Eu acho que é uma pena. Eu acho que é uma pena porque esta caderneta é um arquivo. Cada exame é uma história, os exames eram orais, é uma antologia, enfim, uma coleção de autógrafos. É interessante, quando chegar ao fim, ter uma folha impressa, sem vida, inerte. Não, isto era um exame à séria, com a nota. Eram tudo exames orais, até agora perdeu a graça, não tem a graça que tinha. Aqui recordo 2 médicos daqui presentes. Tiveram um impacto extraordinário na medicina portuguesa. Artur Torres Pereira e Fernando Pádua. Tive a oportunidade de fazer o elogio de ambos em circunstâncias semelhantes com o Presidente do Conselho Científico. Ambos me ligam uma profunda amizade. Tenho gosto que possam estar aqui. E trago aqui este trabalho, que era um trabalho de licenciatura de fim do curso. Porquê? Porque, de facto, a tese de licenciatura contribuía para o fortalecimento da espírito de investigação, um treino no método. E, de facto, eu empenhei-me tanto neste trabalho que tive o prémio Pfizer. Tinha eu 25 anos, 25 a 26. Me interessava muito a morfologia, que já interessava também ao meu pai. E, portanto, quando eu penso nisto, eu acho que fui um produto acabado, imperfeito, é verdade, daquilo que alguém chamou educação liberal, porque
que é que esta educação nos permite? Saber ouvir. Saber ouvir. Saber ler e compreender. Saber falar com qualquer pessoa. Escrever de forma clara. Saber reconhecer e resolver uma grande variedade de problemas. The World's Fight, a luta do mundo, dizia Cecil Rhodes. Respeitar o rigor como forma de procurar a verdade. Praticar a humildade, a tolerância e a autocrítica. Perceber como se fazem as coisas neste mundo. E, finalmente, apoiar e dar poder a quem nos rodeia. Se de facto, provavelmente poucas coisas dão tanta satisfação como ver os meus colaboradores alinhados fazerem coisas que eu não sei fazer. E é bom que isso aconteça. E, finalmente, relacionar tudo e tudo saber articular. Aquilo que o Foster dizia, only to connect. Está tudo ligado. É claro que quando acabei o curso fiz muitas coisas. Muitas coisas. Este é o Hospital Júlio de Matos, onde eu fui aprender neurocirurgia com este homem aqui. Com este homem aqui presente, Joaquim da Gama Imaginário, o professor Egas Muniz, o tio Pedro Almeida Lima, o professor Mira Guerra e meu pai. E o Hospital Júlio de Matos era uma escola de aprendizagem cirúrgica, voluntário, que é uma coisa que hoje em dia se vê pouco. A procura voluntária do ensino. Não tinha eletricidade e não fazia ideia o que representava a experiência de estar a par uma coisa complexa, com o ventilador, e faltar a energia, faltar a luz e a eletricidade. E acender uma vela na sala de operações. Aconteceu. Depois fui trabalhar para a Associação dos Empregados de Comércio. Uma experiência extraordinária com os comerciantes e os lojistas de Lisboa. Uma gente espantosa. E pela primeira vez eu percebi como é que era a medicina de carne e osso. Eu era vinho e imberbe. Sem perceber que, como o Fernando Gil, às vezes as aparências escondiam. Eu não posso deixar de contar uma das minhas histórias favoritas. Eu era um médico, como disse, imberbe, diligente. E aparece-me um casal, daqueles em que a senhora se senta à frente e diz: é melhor eu contar que eu é que sei o que é que se passou. Acerca da doença do marido. E então disse: olha, o meu marido teve um problema, teve um AVC, porque ele um dia chegou-me a casa às 10 da noite e disse-me que não se lembrava o que tinha acontecido, que andava estonteado, e pronto, chamei a casa o doutor Miranda Rodrigues, que era um neurologista, que faz o favor de ser meu amigo, que era uma expressão tradicional, e olha, tive que o manter em casa durante um mês para ele recuperar. Eu só via que o senhor estava assim, um passo atrás e fazia assim com a cabeça. E passado 2 semanas da mulher ter dado alta daquela prisão horrível, ele disse: não, senhor doutor, desculpe lá, eu tive que vir contar a história. Sabe o que é que aconteceu? Eu saí do trabalho, eram 5 e tal. E não é que eu encontro uma amiga minha do antigamente que me convidou para ir tomar chá à casa. E o senhor doutor sabe como é que estas circunstâncias são? Mete-se uma coisa, mete-se outra. E depois o tempo foi passando, eram 10 horas e disse: como é que eu agora me safo desta? E resolvi chegar a casa e dizer à minha mulher que tinha uma amnésia. Mas também aprendi outra coisa. Eu recordo de uma jovem que era costureira de noivas, que eu observei lá, e que achei, com dor de cabeça, achei que ela tinha aquilo que nós chamamos de uma rigidez da nuca, que é um sinal de meningite. Coisa quase imperceptível. Atravessei a cidade, no meu Fiat 600, vi a Santa Maria buscar uns tojos para fazer uma punção lombar, voltei à associação, fiz uma punção lombar, mandei o líquor e o professor Parreira, que fazia as análises clínicas, telefonou-me assim: onde é que tu arranjaste este líquido? O senhor professor foi lá, este mulher tem uma meningite tuberculose. Foi transferido imediatamente para Santa Maria.
O que é que eu aprendi? Aprendi algo que um ensaísta e cirurgião inglês, que eu particularmente aprecio, dizia: "Disease often tells its secrets in a casual parenthesis." A doença conta os seus segredos no sussurro. E a lição qual é? É preciso escutar, é preciso estar alerta, é preciso ter o ouvido sempre pronto. Porque às vezes é isto, a doença sussurra-nos o seu segredo. E depois fui também trabalhar para a Casa de Saúde da Idanha, onde os médicos da minha família são médicos há quase 100 anos. O Sr. Presidente conhece a Casa de Saúde da Idanha. Subir estas longas escadarias. E a Idanha era fantástico, porque aprendi psiquiatria. Era um jovem médico entusiasta, comprei um eletrocardiógrafo, ensinei as irmãs a tratar diabéticos e conheci talvez a única santa que eu conheci toda a vida, a irmã Maria Eufrásia. Cultivava as virtudes da simplicidade, da humildade e ao mesmo tempo um conhecimento do mundo, e eram de facto qualidades renovadas todos os dias no exercício. E, portanto, guardo dela uma memória. Eu fazia tudo, da coisa mais extraordinária e mais estúpida, mas ninguém me tinha ensinado, que era procurar uma agulha partida numa nádega de alguém que tinha levado uma injeção. Ir à procura de uma agulha é um pesadelo. E, de facto, eu tentei, as freiras todas vestidas de branco, de máscara, à volta, e eu comecei a procura, já soava por toda a parte, até que a doente resolveu fazer um movimento e saltou a agulha. Eu virei para as irmãs e disse assim: estavam a rezar. E elas disseram: estávamos. E de facto, Senhor da Manuel, muito obrigado. De facto, a sabedoria ancestral da Igreja é fantástica, porque havia lá todos os anos havia uma epidemia de febre tifoide. Eu disse à Madre Superior: "Oh Madre, isto é de declaração obrigatória, eu tenho que mandar isto para..." E ela disse assim: "Se o senhor doutor manda isto para a Direção-Geral de Saúde, ou o que se chamava na altura, acabam-se os morangos." Eu disse: "Oh Madre, acabam-se os morangos como? Os morangos fantásticos, grandes, porque isto é da água do poço com que a gente rega os morangos." Eu disse assim: "Oh, mas eu não posso, eu tenho que declarar isto, é a minha obrigação." "Oh, senhor doutor, mas acabam-se os morangos." "Oh, irmã, mas a minha obrigação é declarar." Então ela pensou e disse-me assim: "Então fazemos assim, o senhor doutor preenche a declaração e eu ponho no correio." E porque aparece esta personagem tão ilustre, o embaixador Pedro Vitório Pereira, grande diplomata, administrador da Fundação Gulbenkian? Porque o embaixador Pedro Vitório Pereira apareceu doente com a doença de Parkinson quando era nosso embaixador em Washington. E o professor Almeida Lima achou que era preciso que alguém aprendesse a tratar esta doença com os novos medicamentos, que era uma revolução no tratamento do Parkinson. E lá fui eu. E então, de 15 em 15 dias, eu visitava o embaixador na Gulbenkian e almoçava com ele. E tantas histórias, uma das quais ele contava era a vez que os embaixadores aliados foram chamados pelo presidente Kennedy à Casa Branca para lhes dizer que tinham descoberto que havia mísseis em Cuba e que havia uma grande possibilidade de uma guerra devastadora. Eles viram com muita atenção, lá saíram com o ar cabisbaixo, contou-me ele, o embaixador francês, disse: isto não vai acontecer nada, vamos todos beber um copo. E era assim. E nessa altura nós levámos a sério o tratamento do Parkinson. O António Damasio, que andava em psiquiatria, eu chamei para colaborar na parte psiquiátrica. Eu tinha trabalhado também na televisão durante vários anos, mas isso é uma história que, enfim, que não irei falar. E naquela altura, pedi aos meus amigos da televisão que filmassem os doentes, não havia vídeo, e depois a senhora neste estado, e depois tratada, era um milagre, era uma ressurreição, que era espantosa.
E, portanto, enfim, pertenci àqueles que pela primeira vez trataram o Parkinson em Portugal com a nova medicação. E depois o que é que aconteceu? Bem, de facto, eu sempre achei que as coisas me aconteceram sem prévio desígnio, uma combinação estocástica de oportunidades e decisões, um caos foi em parte ordenado pelo genoma de espírito, que é, como se sabe, composto de 4 bases: a inteligência, a vontade, o temperamento e o caráter. Ou seja, as coisas foram acontecendo. Eu estive sempre livre para que as coisas me acontecessem. Até que veio a Portugal este homem, Melviniar, que é o médico, era o médico Pedro Titónio Pereira, que era um homem muito considerado na América, que me disse: venha comigo. E passado 3 meses, e depois a família juntou-se. E de facto, sobre a América eu teria tanto para dizer, mas só queria que, enfim, prestasse atenção o que é a América para mim, que é a pátria de Jefferson e de Lincoln. E, portanto, a essência da democracia americana foi aí que eu aprendi o que é ser democrata e qual é o interesse público, qual é o interesse da nação, qual é o sentido. Eu fui para Nova Iorque. Isto é uma vista aérea de Nova Iorque, isto é uma vista nova, com tecnologia das comunicações entre as pessoas, e mostram aqui Manhattan, que tão curiosamente parece uma estrutura neuronal. E de facto fui trabalhar para o Instituto Neurológico de Nova Iorque, convidado por ele, que era o mais instituto de neurologia dos Estados Unidos, ainda hoje, enfim, grande fama. Aqui estou eu como interno, depois de neurocirurgia no primeiro ano. Foi uma honra ter-me pedido, dizer: John, you come to the first row. Afinal, eu era o único estrangeiro. Este homem é J. Lawrence Poole, foi um pioneiro na cirurgia microscópica e na cirurgia dos aneurismas. Lá ensinei muita gente, treinei a gente, e trago este slide porque a Karen, que está aqui presente, era uma estudante de medicina. Como veem, ela tem um brace, tem aqui ela nasceu com um menino, um miolocel, é hoje chairperson de neurocirurgia numa grande universidade americana em Michigan. Trabalhou comigo no laboratório e foi um grande apoio para mesmo com o handicap substantivo, ela chegasse ao topo da neurocirurgia nos Estados Unidos. E depois fiz muita investigação. O meu interesse era fundamentalmente o controle nervoso da reprodução em primatas, no macaco, e foi a minha tese de doutoramento. E trago aqui este homem, porque este homem foi muito importante para mim, Houston Merritt. Houston Merritt foi, do dizer dos seus discípulos, o maior neurologista americano da sua geração. E eles diziam que foi o melhor neurologista because he never missed the opportunity to see another patient. Isto era muito importante. Eu digo tantas vezes aos meus colaboradores: nunca deixe a oportunidade de operar mais um doente, ver mais um doente. Mas este homem tem um significado histórico especial para nós, porque foi este homem que o governo americano e a CIA mandou a Portugal observar o Dr. Salazar, quando ele teve o seu acidente vascular. Eu fiquei muito ligado a ele, por várias razões. Aliás, foi ele que conseguiu, quando eu acabei o meu treino em 1974, logo a seguir ao 25 de Abril, e eu achei que não é se calhar o tempo oportuno de voltar, e foi ele que conseguiu que o Departamento de Estado americano me dispensasse, porque como Fulbright Fellow eu tinha que voltar para o país de origem ao fim de 3 anos. E teve uma honra para mim extraordinária, porque ele publicou este livro, e eu fui a primeira pessoa que escreveu neste livro com ele. Mostra bem do apreço e a amizade que ele tinha por mim, e devo-lhe muito. E depois foi lá também que eu trabalhei com Bill Dobell, que era um gênio em biotecnologia, fez muitas coisas, e neste projeto da neuroprótese, o tratamento da cegueira, consistia basicamente entre umas lentes, uma pequena câmara de televisão montada nos óculos,
depois ligado a um computador que transformava a informação visual em estímulo elétrico e depois aqui um pedestal até aqui. E depois os fios passavam para o interior e estimulavam o córtex da visão. Que o projeto era fazível e que o proof of concept foi conseguido, não há dúvida nenhuma, porque este foi um dos doentes que nós... I was able to very carefully drive and look from my left side to my right side, making sure I was between the row of trees on the right and the building on the left. When I got near any obstruction in the front, I would see that there was an obstruction. I would also see the lack of obstructions, and then when I backed up, I would be able to inspect for instructions there. It was really a nice feeling. Isto também era cego, com cálculo. E agora trago J. Robert Oppenheimer. Este homem que foi um gênio da física, que foi o diretor do projeto de Los Alamos, da bomba atómica, que foi o mestre de uma coleção de génios que nunca mais se juntou, e que a certa altura, por uma certa intimidade no convívio com gente de esquerda e com o Partido Comunista Americano, que era incipiente, e com o risco que o FBI e os serviços secretos consideravam de que ele passasse segredos para o outro lado, foi retirada a clearance, o acesso a segredos, e foi perseguido. Ele depois enfim, foi para Princeton, foi diretor do Instituto Avançado de Princeton, e a certa altura um amigo perguntou-lhe porque é que não te vais embora? Vai para a Inglaterra, onde ele tinha estudado, ou vai para o Canadá? Vai-te embora, és perseguido. E ele respondeu com lágrimas nos olhos, Damn it, I love my country. I love my country. Terá sido, certamente, em parte, essa uma das razões, porque eu, em 1984, também voltei. Voltei ao Hospital de Santa Maria, isto é este edifício onde estão hoje, que não existia na altura, e comecei. A minha prioridade, de facto, era a neurocirurgia, eu deixei a investigação, mas sabia como é que se fazia a investigação. E comecei a me envolver na faculdade. Fui presidente do Conselho Pedagógico, depois fui 8 anos presidente do Conselho Científico. E confesso que fiquei surpreendido quando cheguei, porque, de facto, eu esperava que tivesse havido uma revolução na faculdade e, de facto, continuava conservadora, retrógrada, muito pouco aberta à inovação. E, de facto, eu, quando me candidatei no manifesto eleitoral, dizia que escrevi que bastava o Carlos passadas que muitos já tinham esquecido, outros nunca tinham conhecido, alegar a força de um prestígio subestimado. A glória e o prestígio deviam para reconhecer. E, de facto, algumas coisas que para mim eram óbvias, porque o meu envolvimento na Colômbia teve várias áreas, várias facetas, pertencia a várias comissões, coisas tão simples, quase incompreensíveis. Por exemplo, restringir o ensino de alunos a este edifício, a este campus, não abrir a outros hospitais, a outras experiências. E depois o professor Fernandes foi um colaborador fantástico nessa iniciativa. Por exemplo, não deixar que os não médicos se doutorassem na Faculdade de Medicina. Tinham que se doutorar lá fora. Por exemplo, não desenhar um currículo escolar variado, com cadeiras de opção, etc. Mas tudo isso foi mais ou menos conseguido. E, de facto, quando eu acabei os meus mandatos, eu escrevi, durante este tempo, fui sempre impulsionado pelo pragmatismo que está guardado na alma das especialidades que escolhi. Também há muito, adotei o preceito de George Steiner, se há doença crónica que deve afetar todo o professor, essa é a doença do otimismo. Abandono esta função ainda não curado. E depois a ciência. Queria recordar, trazer aqui 3 nomes. José Maria Negaco, foi de facto o arquiteto e o pai da ciência portuguesa. Este homem extraordinário que já nos deixou. O Fernando Ramon Ribeiro, que, se eu quisesse definir o que é a minha visão dele, ele foi o mais perfeito, o mais modelar public servant.
E a distinção entre public servant e funcionário público é abissal. Ele serviu com dedicação, com rigor. Eu conhecia quando era presidente da GENIC. E ele era o reitor da Universidade Técnica quando o processo se iniciou. O grande entusiasta não era o reitor, era o presidente do técnico, que está ali sentado. Mas, de facto, ele era. E porque eu o conhecia tão bem, era tão amigo, o reitor António Nova disse-me, pediu-me que eu fosse convencê-lo. E, de facto, eu tive uma longa conversa com ele. Ele estava muito próximo da morte, num enorme sofrimento físico. Eu tentei esclarecer as vantagens que haveria, etc. E, passado 2 semanas, ele convoca uma reunião em que nos juntámos todos pela primeira vez. A nossa dívida para com ele é enorme. E depois a professora Maria de Sousa, que introduziu o rigor, a excelência na seleção, na visão, e de facto a ciência biomédica deve-lhe muito. E finalmente a professora Graça Carvalho, que eu tive a honra de servir como presidente do Conselho da Ciência quando foi ministra, e que de facto em Bruxelas fez um trabalho fantástico. Tão fantástico que foi reconhecida pelos seus pares no Parlamento como a melhor deputada de ciência, tratando nestas matérias do Parlamento. E que depois, e também paralelamente, tratou tão bem da ciência portuguesa e tem-nos ajudado tanto. Parece que aquela, não sei como é classificar, que aquele conceito obsceno que se chama a lógica partidária não permitiu que continuasse, mas sobre isso eu passarei adiante. E depois chegámos ao Instituto de Medicina Molecular. O professor Fernando Fernandes já falou. E de facto foi uma fantástica. O professor Carmo, formámos um par imbatível. Não sei se na ciência há a modalidade dos pares mistos, mas se houver, nós acho que podíamos. E de facto, quando eu acabei enfim, o meu mandato, aqui vem a nova geração de dirigentes, a professora Carmo, presidente, a professora Maria Mota, a diretora executiva, e depois mais o Bruno Silva Santos e o Rico Veio Fernandes. O Sr. Dr. Francisco Balsemão, acho que gostaria de saber que estão aqui 3 prémios de pessoa. Ganhámos por equipas. E hoje o IMM tem esta dimensão, quer dizer, começámos pequenino, temos 457 investigadores. E o que é interessante nisto é destes 568 pessoas que trabalham neste edifício, apenas 19 não têm licenciaturas, tem um pessoal altamente qualificado. E depois, eu não posso dizer que das várias fundações que eu tenho colaborado, a colaboração mais íntima tem sido com a Fundação Gulbenkian, e particularmente com a Sra. Isabel Mota e o seu Pelour. E quando em 2008, 2009 me pediram para ser um comissário uma série de conferências sobre o envelhecimento, a que eu chamei O Tempo da Vida, fez-se um livro, muito boa qualidade, e mais do que isso, para as coisas não ficarem apenas no papel, criou-se um Instituto para o Estudo de Envelhecimento. E tivemos a fortuna de ter o professor Vila Verde Cabral para pegar nisso, e portanto isto não foi um exercício estéril, foi algo que deu frutos. E finalmente, o último ensaio, quase finalmente, foi a da Nova Medicina, em que eu falo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, legado generoso da família Soares dos Santos. Eu presto homenagem ao fundador, Santos Soares dos Santos. E ali no livro, no final, ele falava de uma preocupação, o envelhecimento e a natalidade, coisa que o Sr. Presidente, no seu primeiro roteiro, chamou a atenção e que agora está a ser tratado novamente, e como a professora Maria Machado faz parte da comissão, eu acho que vai ter frutos. E filhos. Depois uma incerteza, a sustentabilidade dos sistemas de saúde e, sobretudo, a necessidade de pensar no modelo social. Depois, a medicina de translação, finalmente uma utopia possível, que é a medicina personalizada, ou seja, desenhar para cada um de nós um tratamento específico baseado em muitos fatores, nomeadamente o nosso make-up genético.
e uma grande preocupação sempre presente para mim, que é a educação. Como é que se educa para esta nova medicina? Só uma palavra sobre isto. De facto, isto foi um exercício fantástico. Fantástico, e a demonstração mais acabada como duas instituições de boa vontade conseguiram um compromisso. Conseguiram um compromisso. Coisa que o Sr. Presidente da República e os outros tantas vezes têm chamado a atenção. Um compromisso que implicava abdicar de algumas vantagens a favor de um bem comum, a favor de uma coisa melhor, maior. Eu tenho o gosto de ter na sala a pessoa que foi o meu parceiro do lado oposto, o professor José Maria de Barão de Brito, com quem trabalhei, e o professor Carlos Mota Soares, que andou comigo em peregrinação, e de facto foi fantástico, porque chegámos ao fim e além do fim do que se conseguiu, ganhei 2 amigos. De facto, as duas universidades eram diferentes, era mais difícil na Universidade Técnica do que era na Universidade de Lisboa, mas eles não contavam com a força de ânimo, com a persistência, com a resiliência do professor Cuxerra, que de facto foi fundamental neste processo. Eu tenho muita honra. Eu tinha a sensação, quando estava a colaborar neste trabalho, que seria talvez o meu último legado, não sei se será, mas certamente dos mais importantes daquilo que fiz toda a vida como universitário. O professor João Esteves, numa carta, dizia-me assim: como tem sido registado ao longo do tempo, a atividade política praticada por se dedicam à técnica vai destruindo um aluno de forma impenitente e definitiva. De facto, eu vi uma exceção. E a exceção foi quando eu achei que tinha que responder sim a um convite que o Dr. Jorge Sampaio me fez para ser seu mandatário, para ser seu companheiro numa campanha. E, de facto, aqui temos, era uma experiência diferente. Como também foi diferente a experiência de ser mandatário do professor Cavaco Silva, e aqui estão os mandatários regionais, que têm uma particularidade, é terem, além do neurocirurgião, 2 cirurgiões cardíacos. O professor Cavaco Silva sentia-se bem apoiado por esta milícia cirúrgica. E, de facto, foi muito diferente para mim, foi uma experiência extraordinária, sob todos os pontos de vista, mas sobretudo para perceber como estes 2 homens entendiam o seu dever, a sua dedicação à causa pública, porque uma coisa é o cargo e as suas inerências, outra coisa é o seu ofício da presidência. Um ofício áspero, campanhas ásperas, mas também do ponto de vista humano uma experiência inesquecível. No último dia da campanha do Dr. Jorge Sampaio, ele disse-me: não sai embora na véspera, não sai embora esta noite, que amanhã vai ter uma experiência única na sua vida. Tem que ir comigo visitar o mercado de Bolhão, lembro-se disso. E o mercado de Bolhão, a campanha no mercado de Bolhão era uma coisa absolutamente extraordinária. E assim, eu fui obrigado a falar, nem sempre apropriadamente, porque o registro do meu discurso às vezes seria inadequado. Não só no Teatro Garcia de Rezende, em Évora, num dia de chuva, em que a senhora doutora Maria José se preocupou que o candidato se constipasse, porque não tinha posto o chapéu, não me esqueço, e de facto, entre uma população, entre uma audiência de homens rijos, samarra, desconfiados da minha pessoa, ou então, no final, no pavilhão Atlântica, 16 mil pessoas, não era o meu cenário habitual, mas enfim, tentei fazer tudo com convicção genuína, e tenho a consciência tranquila de que o fiz em perfeita coerência. Uma palavra também ao Sr. General Ramalhianes. Eu não fiz a sua campanha, não precisava. Mas cá estou. Agora, quando há pouco tempo o país quis homenagear o Sr. General Ramalhianes, eles pediram-me se eu falava, em filo com... Estudei o 25 de novembro, profundamente, graças ao Dr. António Araújo, a quem eu pedi, dê-me coisas sobre o 25 de novembro. E ele, um homem de grande erudição, deu-me um saco
não sei se do Pingo Doce, contendo 25 livros ou 20 livros sobre o 25 de novembro. E eu li aquilo e percebi como o contributo do general Ramalhianos para fortalecer a democracia e dar-lhe um sustento jurídico e constitucional foi importante. Aliás, o Sr. General não se recorda, se calhar. Mas a primeira operação que eu fiz depois de vir da América foi um diplomata muito ilustre, embaixador em Washington, que me procurou em Nova Iorque e que me disse, trazia um ataque, tinha vindo de Lisboa, tinha um ataque e dizia assim, eu quero que o senhor me diga quanto tempo eu tenho de vida, o que é isto e como é que vou morrer. E eu disse, olha, isto é um tumor maligno, o senhor embaixador vai ter entre 8 meses a 14 meses de vida e não vai sofrer porque eu não deixo. Assim. Eu disse, então eu quero que me opere. E eu disse ao senhor embaixador, eu estou em Nova Iorque, vou para Portugal. E ele disse, então eu espero para depois do ano novo e depois opera. No dia em que eu operei esta personagem, personalidade ilustre, a operação tinha concluída e chamaram-me ao telefone a dizer assim, é da Presidência da República. E o senhor Presidente veio ao telefone e disse, bem-vindo a Portugal. Bem-vindo a Portugal. Aliás, eu conto uma história, a história é essa que foi contada quando me foi concedido o Prémio Pessoa, em que, quando eu cheguei a Portugal, levava comigo uma mala enorme, metálica, cheia de instrumentos, tudo o que havia, ferros, todas as dimensões. Cheguei à alfândega e claro, não passava. O guarda mandou-me abrir aquilo, eu abri, começou a tirar os ferros, espalhar tudo ali na coisa. Eu olhava para aquilo e disse, isto vai pagar muitos direitos. E eu disse, mas isto é o meu violino. É aquilo que eu preciso para a minha profissão. E ele disse, não, mas isto não pode ser. Não sei. Então ele teve aquela atitude portuguesa e correta, disse, vou chamar o chefe. E de facto foi chamar o chefe. E o chefe apareceu e disse-me assim, bem-vindo, Sr. Dr. Lobo Antunes, já sabia que vinha aí. E eu disse, mas sabia como? É que eu, além de ser chefe da alfândega, sou psicólogo no Hospital Miguel Bombarda. Quer dizer, eu percebi que tinha chegado a Portugal e depois o guarda que me tinha espalhado os instrumentos diz assim, chamou-me à parte, começou a arrumar tudo outra vez, chamou-me à parte e disse assim, ó senhor professor, eu tenho um sobrinhito com um problema na vista. Eu tenho um sobrinito com um problema na vista. Posso levá-lo lá? Eu disse, com certeza. Enfim, é Portugal. E agora, olha, as coisas melhoraram-se. Nós achamos que temos crise. Em 13 de maio de 43, há esta decisão do diretor do hospital a dizer que ao serviço de neurologia, que era a neurocirurgia, são entregues 3 luvas cirúrgicas por mês. Era assim, 3 luvas por mês, 3 pares de luvas. As coisas melhoraram. Nós temos um serviço moderno, foi inaugurado limpo a enfermaria. Eu agradeço muito ao Sr. Presidente do Conselho de Administração e à administração deste hospital. Isto é os nossos cuidados intensivos, isto são dos 2 mais talentosos membros da minha equipa. Operaram um doente, implantar no cérebro elétrico a doença de Parkinson, isto é qualquer coisa de mágico e de belo também. De facto, estas são as minhas raízes. É isto que eu sei fazer, foi isto que eu fiz toda a vida. E de facto o ato cirúrgico, então o ato cirúrgico do cérebro é um ato sagrado, é um ato religioso. Se pensarem bem, nós purificamos as mãos. Eu fui menino do coro, ajudei à missa em Benfica. Servia as galhetas, só que havia um padre que achava que eu não servia como deve ser e sempre que eu punha o vinho ele dizia para pôr um pouco mais e portanto o limpar, o lavar as mãos, usamos os paramentos e eu gosto de um silêncio religioso, mas é ao mesmo tempo também um ato comunitário. Esta é a minha gente, está ali. Também há My Pride and Joy,
diferentes, talentos diferentes. Falta aqui uma interna que está em Nova Iorque, Memorial, está a acabar um ano no Memorial em Nova Iorque, mas que estava a ver a lição em casa da minha filha, vou de Nova Iorque para Washington para ver esta coisa. Mas isto será sempre um exercício solitário. Nós, na sala de operações, somos como Pablo Casals, tocando as suítes de Bach, sozinho, no mosteiro. E, enquanto as mãos me obedecerem e o cérebro souber mandar, eu vou continuar. Do pintor mais humilde ao maior cirurgião, o mais importante é o anjo que nos guia a mão. E quem é o anjo? Não sei. Mas sei, contudo, que há pouco tempo, um homem já idoso que eu tinha operado, me disse: estou muito bem, graças a Deus. E depois acrescentou: e ao senhor professor, ajudam-se um ao outro. Ajudam-se um ao outro. Muito obrigado.